Quando a gente fala de saúde aqui no nosso programa, é algo que chama bastante atenção das pessoas, porque quando a gente fala nessa área, todo mundo está envolvido, né? Não tem jeito. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre cirurgia de coluna e isso gera bastante medo nas pessoas, né? Porque a gente tem aquela sensação de que vai fazer a cirurgia e vai ficar com alguma sequela. Aí eu acompanho sempre algumas postagens do Dr. Lohan. E aí eu convidei ele para participar aqui do nosso programa para a gente falar sobre cirurgia de coluna. Ele está lá em São Paulo agora e a gente vai conversar pelo Skype. Lohan, como vai? Tudo bem com você? Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite da KTV. Tudo bem, sim. Muito bacana. Lohan, você está morando aí em São Paulo, mas você é daqui na nossa região, né? Eu me considero um cascavelense, para falar a verdade, Thiago. Estou residindo atualmente aqui em São Paulo, mas quem sabe a gente não volta para Cascavel logo em breve, né? Muito legal, ele que é formado aqui pela UniOeste. Lohan, quando a gente fala em cirurgia de coluna, a primeira pergunta que eu quero te fazer é assim, ó. Apesar de todas as mudanças tecnológicas, muita inovação, né, que nós estamos tendo na medicina, a cirurgia de coluna, ela é ainda considerada perigosa de alguma forma? Eu acho que isso aí é uma coisa que ficou já no passado, Thiago. Hoje a cirurgia de coluna é uma cirurgia absolutamente segura. A gente dispõe de diversos recursos e avanços nas técnicas para se efetuar a cirurgia de coluna que tornaram já um procedimento muito seguro, tá? Eu vou citar uma dentre várias, que é, por exemplo, a questão da monitorização intraoperatória. Então tem uma equipe dentro da sala cirúrgica que fica única e exclusivamente responsável por monitorizar toda a parte neurológica do paciente que está sendo operado. Então ele fica com um computador dentro daquela sala e ele consegue me dizer em tempo real se aquele paciente está sofrendo algum dano, algum perigo, de acordo com o que eu realizo na cirurgia. Então esse é um avanço já que torna muito seguro o procedimento de cirurgia de coluna. Algumas pessoas até se perguntam em que casos é necessário uma cirurgia de coluna. Eu sei que alguns casos específicos, por exemplo, desgaste natural de uma cartilagem, a pessoa vai tendo dores na cervical e tudo mais, acabam necessitando de uma cirurgia. Mas outros casos também são importantes, cisto, a degeneração, o que levaria a pessoa a um trauma na coluna, a necessitar de uma cirurgia na coluna? Quando a gente fala de cirurgia de coluna, Thiago, existe um mundo vasto, né? Então existem condições desde traumáticas, como fraturas, luxações, até questões degenerativas, por envelhecimento, degeneração da própria coluna, ou mesmo situações de deformidades que acompanham o desenvolvimento de uma pessoa, ou mesmo bastante frequente em crianças, como seria o caso da escoliose. Então, assim, a gama para se indicar uma cirurgia de coluna, o leque é muito grande mesmo. E aí, quando você citou agora a escoliose, também é uma das questões que as pessoas sempre levantam na hora da discussão aí de fazer uma cirurgia ou não. Escoliose é determinados casos de escoliose ou quem tem escoliose um dia vai precisar fazer uma cirurgia? Não necessariamente quem tem escoliose um dia precisará ser submetido a uma cirurgia, de forma alguma. Tá? Isso varia de caso a caso, isso varia do momento que a escoliose apareceu na vida dessa pessoa e varia também do grau de escoliose, ou seja, o grau dessa deformidade. Existem escolioses leves que não vão precisar de cirurgia. Você consegue tratar esse paciente com exercícios físicos, com fisioterapia. Casos moderados, dependendo da idade da paciente, a gente consegue também realizar um tratamento sem cirurgia, com o uso de alguns coletes. Agora, existem situações, sim, que a cirurgia será necessária, tanto para corrigir a deformidade, quanto para evitar algum problema mais sério decorrente dela. Eu queria que você acompanhasse junto comigo esse videozinho que eu tirei do seu Instagram, por acaso, que é um vídeo que mostra uma coluna sendo... É como se fosse um raio-x interno. A gente vai tentar colocar agora no ar. A gente tem aí o videozinho? Então vamos colocar? Para o Lohan também ver. Esse tipo de situação é quase que uma imagem 3D de dentro da cirurgia com os pinos. Aí eu fiquei olhando esses pinos ali dentro. É de uma pessoa isso, de verdade?
Exatamente, Thiago. Esse aí é um recurso que nós dispomos durante a cirurgia, se chama de navegação intraoperatória. É uma máquina extremamente moderna, é um recurso de última geração, infelizmente ainda pouco disponível aqui no Brasil. Existe um centro aqui em São Paulo que dispõe desse tipo de exame, de recurso durante a cirurgia, e ele nada mais traz do que uma imagem em 3D em tempo real. Ou seja, a gente consegue, durante a cirurgia, antes mesmo de colocar o parafuso no paciente, saber qual será a posição final desse parafuso. E isso nos permite corrigir a posição da nossa mão para saber se a gente está colocando o parafuso numa direção correta ou se a gente consegue melhorar um pouco essa direção. Mas é assim, é um recurso que nos ajuda, mas não é um recurso essencial, não é um tipo de exame essencial para que se realize cirurgias de coluna. Eu estava vendo aí também alguns outros casos com pinos aí sendo implantados. E a gente sabe que cirurgia de coluna, você falou no início que ela hoje não é tão perigosa como antigamente, mas a gente sabe que ela é delicada. E essa cirurgia, quanto tempo ou a maior quantidade de tempo que você passou em uma cirurgia? As cirurgias mais demoradas, eu diria que são dois tipos. Reconstruções complexas de tumores ósseos, que a gente precisa fazer toda a descompressão, retirar todo aquele tumor que está comprimindo uma medula e impedindo que o paciente caminhe ou efetue algum movimento, e fazer a remoção desse tumor com a fixação da coluna, a colocação de parafusos para fixar essa coluna, torná-la estável, é uma cirurgia bastante demorada. E as cirurgias de escoliose, de deformidades, que também são cirurgias bastante extensas. É difícil mensurar exatamente quanto tempo. Eu já fiquei em cirurgias por 12 horas, mas cada cirurgia é um caso, porque tem cirurgias que complicam, então levam mais tempo, você precisa arrumar algum recurso, alguma alternativa para aquela situação, mas assim, não seriam coisas rotineiras, tá? Você falou assim cirurgia de coluna pode ser bastante extensa. Você falou agora de acabar encontrando algumas alternativas, porque por mais que você tenha o raio-x, por mais que tenha tomografia, por mais que tenha um monte de coisa, na hora da cirurgia você acaba visualizando de uma forma diferente aquilo e precisa achar recursos para resolver aquele problema antes de terminar, não é? Sem dúvida, nem tudo sai como planejado. Obviamente, nós planejamos cada passo da cirurgia para que o tempo cirúrgico seja reduzido e para que não nos deparemos com surpresas no meio do caminho, mas elas, por vezes, são inevitáveis e acabam acontecendo. Então, nós temos que encontrar outros caminhos, outros meios de driblar essas surpresas e conseguir o resultado final que nós gostaríamos no planejamento antes de entrar na cirurgia. E eu preciso te perguntar, acho que a finalização desse nosso papo aqui sobre essa cirurgia, para as pessoas que estão em casa, que já viram pacientes e situações aí de cirurgia de coluna, quais os riscos dessa cirurgia? Ela já foi mais perigosa, não é tanto, ela é delicada, mas existe riscos ainda que as pessoas correm na hora de fazer uma cirurgia como essa? Os riscos existem porque, como você bem disse, Thiago, é uma cirurgia delicada. Nós estamos mexendo e lidando com estruturas nervosas, nervos, estruturas que controlam os movimentos do nosso corpo. Então, acho que, assim, ela é uma cirurgia segura, mas ela precisa ser feita por alguém capacitado, por alguém treinado, para que esses riscos sejam minimizados, né? Hoje, a cirurgia de coluna é considerada, assim, uma cirurgia segura, e não tem mais todo aquele pânico que envolve ou que envolvia ela tempos atrás, né? E às vezes o que é muito curioso é que as pessoas às vezes se assustam quando falam que precisa operar a coluna, né? E falando exatamente em escoliose, mais difícil do que o paciente entender que ele precisa passar por uma cirurgia dessas, muitas vezes são os pais ficarem tranquilos que os filhos precisam passar por uma cirurgia de coluna, né? Mas assim, isso é uma coisa que precisa sentar, conversar com os pais, com os familiares, com o paciente, explicar tudo que vai ser feito para que eles entendam e que eles percebam que aquele procedimento vai ser benéfico para a saúde do paciente e que os benefícios superam os riscos, sem dúvida nenhuma. A partir do momento que os riscos
superarem os benefícios, eu acho que a cirurgia não deve ser feita. Muito, muito legal. Queria agradecer demais a sua participação aqui junto com a gente, Lohan. Até uma próxima oportunidade e talvez quando você estiver aqui em Cascavel, espero que seja em breve para a gente falar sobre outros assuntos aí da ortopedia. Espero que em breve também, Thiago. Muito obrigado pelo convite, um abraço, estamos à disposição. Valeu, até uma próxima vez. Até mais.